Mesmo com a lei da portabilidade dos planos de saúde, aumentou o número de reclamações de clientes que simplesmente não conseguem trocar de operadora. Vamos falar com o Rodrigo Bocardi de São Paulo. Rodrigo, bom dia. Para quem é idoso ou tem doença grave, está quase impossível mudar de plano, né? É isso, Chico. Um bom dia para você, bom dia a todos, viu? Mesmo sem amparo legal, as operadoras simplesmente rejeitam o cliente que tenta fazer a portabilidade. Às vezes o cliente tem que ir para um plano diferente e aí cumprir todas as carências. Era para ser uma coisa simples. Você acessa o guia da portabilidade da Agência Nacional de Saúde Suplementar e preenche com os dados do seu plano para ver qual operadora é compatível. Ou seja, para qual dá para migrar sem carência. Mas de simples, esse processo não tem nada. Os dados a preencher são vários e nem todos estão disponíveis na carteirinha do convênio. Em quase todos os casos relacionados à portabilidade de carência que esse escritório de advocacia atende, o problema acontece com idosos ou pessoas que têm algum problema de saúde. Na ANS, cresceu 8% no primeiro semestre desse ano o número de reclamações relacionadas a esse tema. Pessoas tentando essa portabilidade, a possibilidade de trocar de plano de saúde sem ter que cumprir novos prazos de carência. Essa advogada cuida de perto de muitas dessas reclamações e diz que as operadoras resistem na hora de aceitar esse tipo de cliente. O problema é quando um idoso ou uma pessoa com uma doença grave pretende exercer esse direito, porque aí a operadora de destino não tem interesse nesse cliente que só vai dar custo. Algumas vezes uma resposta verbal negativa, nada por escrito, né? Mas simplesmente a operadora se mantém inerte sem se manifestar sobre esse direito do consumidor. Foi exatamente o que aconteceu com a Selma. A filha dela, Gabriela, tem diabetes de um tipo grave. Só nesse ano foi internada 3 vezes. Imagina o desespero quando o convênio da família decretou falência. A esperança era portabilidade sem carência, mas a opção que ofereceram era um plano pior e mais caro. Ela decidiu correr atrás da portabilidade em outras operadoras. Mas sabe o que ela ouviu? De cada 10, 11 falaram não. E a desculpa era: não tem portabilidade, a carência é de 2 anos, ela tem doença pré-existente, não é aceito. Foram várias coisas absurdas que eu ouvi. E olha que a Selma preenchia o requisito para portabilidade de carência. Ter, há no mínimo 2 anos, um plano de saúde individual ou coletivo, aquele vinculado a sindicatos e associações. Segundo a ANS, uma operadora só pode negar a portabilidade em casos muito específicos. Por exemplo, se ele não apresentar o comprovante de que ele está com os pagamentos em dia com o plano, ou se ele não comprovar que cumpriu esse período mínimo de permanência no plano para exercer a portabilidade. A Selma, que não conseguiu ver a lei aplicada na prática, agora está em contagem regressiva para o fim da carência de 180 dias do único plano que aceitou a Gabriela. O que você não pode usar nesse tempo? Internação, UTI, que é o que na maioria das vezes é o que ela precisa. O que todo mundo pode precisar quando quer um plano de saúde, exatamente para isso, né? Mais para isso do que para uma simples consulta. A operadora que se recusar a fazer a portabilidade está sujeita a multa de no mínimo R$45 mil. A Selma, mãe da Gabriela, era cliente da Unimed Paulistana. Com a falência da operadora, decretada pela Justiça em fevereiro, os clientes podiam fazer a portabilidade para 3 empresas do mesmo grupo. No caso da Selma, a cobertura era menor. Por isso, ela optou por outra empresa e aí teve que cumprir toda a carência. Chico. Tem que fiscalizar, controlar, né? Há milhões de reais de multas não pagas, Rodrigo, por aí. Também tem pelas isso. operadoras, tem que fiscalizar e mandar pagar.